Boa noite para vocês, bom dia para quem estiver assistindo de dia. Nós estamos aqui na nossa confraria. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Este livro, eu vou ler um pouquinho uma resenha para vocês, tá? Esse livro é daqueles que você lê devagar, precisa de pausas para processar o que acabou de ler. Seu subconsciente sabe que é precioso, mas é difícil traduzir o impacto no consciente. Duas mulheres, uma jovem e uma idosa, ambas unidas por empatia e compreensão da dor uma da outra. Ambas sofrem por um abandono. Ambas têm relação com o não saber a razão desse abandono. Uma preferiu ocultar, pois nem sempre o não saber é o pior lugar. Outra ficou sem saber até o último momento. A idosa está ficando senil, mas tem momentos de lucidez brilhantes, nos quais toda a sua sabedoria vem à tona, iluminando não só as questões de Olivia, sua nova amiga, como a dos leitores. Ambas têm sua oportunidade de esclarecer o que houve no passado, só que nem sempre saber é a melhor opção. A questão principal do livro para mim é quanto não saber somos capazes de aguentar. Vamos lá, meninas? Seja bem-vindo à nossa confraria. Vamos lá. Eu fiquei pensando em muitas coisas assim que o livro aborda, além dessa resenha que você leu. Primeiro, assim, a Carla Madeira, o forte dela nos 3 livros, né? O Tudo é Rio, Véspera e A Natureza da Mordida, tem uma coisa forte que é a marca da autora, que é o jogo, né? Das palavras e da poesia. Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente acaba aprendendo o leitor que gosta da poesia e da palavra. Então, aí um outro marco ali nesse livro que me remeteu aos outros livros que eu já li. Aí, pensando na obra, A Natureza da Mordida, uma coisa que é a essência desse livro, na verdade dos 3, eu acho, que é a complexidade que ela aborda nos 3 livros, que é a complexidade humana, né? Então, e das relações, né, humanas. Então, acho que é por isso que tanta gente, e nós, gostamos muito, né, da leitura, Da escrita dela, né? Da escrita dela, porque aí você mergulha em situações que a gente vive, viveu ou irá viver. Então, e são questões íntimas de cada um, né? De cada relação, são questões que ninguém sai por aí falando, que não sai em notícia, que não, são questões internas, psicológicas, sei lá, e ela vai ali no cerne das questões colocando. Por isso até que eu falei, né? Ler esse livro realmente você fica, seu subconsciente entende, mas você tem que processar um pouquinho. A história da mordida, né? Da mordida com a boca banguela. Você fica ali mastigando até tentar entender, que é o que ela fala no livro. O que eu achei interessante, assim, você começa a ler, mas você tem que prestar atenção. Não é uma leitura rápida, que você... Não é 1, 2 páginas, não. Tem páginas que te prendem. Você tem que voltar, analisar. Peraí. Tanto é que eu comecei a ler novamente. Falei assim, vou começar a ler de novo. Falei, já é diferente. E eu li há pouco tempo. Muito pouco tempo. E eu percebi, você começa a perceber, né, a jogada, né, as palavras que ela usa, a forma como ela conta a história. Eu achei, assim, uma escritora muito gostei da forma que ela escreve, né? Não é uma coisa fácil, mas é muito boa. É profunda. É profunda. E assim, com a idade, você começa... Eu não sei se é uma leitura para uma pessoa mais nova. Eu acho que uma pessoa mais nova teria dificuldade, por não viver tantas coisas, né? Ou de um outro jeito. De um outro ângulo. Mas assim, como você já tem uma experiência, você começa a pensar, falei, poxa vida, verdade. É dessa forma mesmo, né? Os segredos, né? A forma como ela lida com a idade, a velhice dela, a forma que ela está. Eu fiquei assim, bem comovida a palavra. Sei lá, mexe com você, você fala, poxa vida, uma pessoa, você pensa numa pessoa ativa,
leu a vida inteira, Ela era psicóloga, psicanalista, né? e ela percebeu, acho que pela profissão dela, tanto que ela leu a vida, ela percebeu que aquilo está desmoronando e ela quer lutar com aquilo, né? E a forma que ela encontra é a loucura. A loucura, né? É uma defesa, né? Tem dois aspectos, a leitura e a escrita. Ele traz isso bem diferente. Porque normalmente você pega um livro e você lê. Você lê e você se envolve na trama e você vai, se o livro é bom, você vai sempre querendo ler mais e ler várias páginas no mesmo dia. No caso dela, tem a forma de escrever que eu achei muito peculiar. Como você falou, ela trata com poesia, ela consegue montar as frases com as mesmas palavras que a gente já está acostumada, mas com sentido totalmente diferente. É uma coisa boba que estava lá, sabedoria, dor, ria. O que é a sabedoria? Saber, dor, ria. Sabedoria. Eu falei, são coisas que você fala, poxa vida. Dá um estalo. É impressionante. É Dá um verdade. estalo nisso. Então, É uma bobagem, você fala uma coisa que você, né? Você não para muito pra Não pensar. para pra pensar, né? Era assim, né? e ela gosta a personagem, mas lógico, através da mão da autora, ela gosta de brincar com as palavras. Então, nesse sentido, eu achei um livro muito rico. A história é complexa. Boa. Para mim, é complexa. Achei Complexa. muito É muito complexa porque ela mexe com alguns instintos muito primitivos. Instintos dessa mágoa, instintos dos segredos de família, instintos de... Ele não entrega logo de cara, não é assim... Na verdade, só entrega no final. Mesmo assim, logo fiquei no meio assim, começo, logo no começo, é assim, a maioria dos livros, ele começa com um mistério, ele vai até você chegar a ter um ápice, né, no final. Mas esse livro eu achei muito engraçado que quando ela começa a falar que ela perdeu uma amiga e que da forma como ela falou que ela perdeu a amizade, não que ela perdeu a amiga, que ela perdeu a amizade, aquela dor, eu achei que era uma dor de romance. Eu também achei. Eu falei também. assim, ela era apaixonada, elas tiveram, mas não que elas... Não foi feio isso. Eu peguei. Me veio... Eu senti. Eu achei que elas eram namoradas. Eu achei também. Porque ela tinha terminado com ela. Exato. No começo parecia isso, por isso que ela chorava tanto escrevendo lá a história dela. Exato. Eu achei que era um abandono de um Romântico. grande amor. É um amor. Romântico. E depois você vai ver que esse é pior. É pior porque é um abandono de infância, é um abandono de uma memória afetiva de alguém que era criança, que teve vários problemas com relação à aceitação, com relação a ela se colocar, ela ficava ali numa questão escondida em um ponto, né? Ela não era... Tinha a Violeta violenta, Né? a Violeta. Ela sofria bullying, era excluída, mas isso tudo por causa de quê? Por causa da mãe, que era muito bonita e sofria por ter nascido bela, né? E aí os homens davam em cima dela, um dos homens da rua, que era o pai da Violenta, que não é Violeta, é Violenta, no fim deu em cima dela, tentou abusar dela, ela não deixou, só que ele contou a história toda invertida, a esposa dele sabia o que realmente tinha acontecido, porque inclusive ele batia nela. Sim. Mas para manter aquela aparência, ela também ajudou a falar que a mulher, a mãe da Olivia, que tinha dado em cima dele, defamar ela, e aí a criança que pagou o preço, né? Nenhum amiguinho mais ficava com ela na rua. Só a amiga nova, como era o nome dela? Eu me esqueci. A amiga dela, que foi essa amiga íntima, né? Por tanto tempo dela. E aí... Não. Rita? A Rita, eu entendi, tá, Rita. A Rita foi a menina que mudou para lá e acabou sendo mais forte do que essa Violeta no domínio da criançada e virou a melhor amiga dela. Eu e aqui, né? Sim, A amizade da Violeta, foi uma defesa, né? Ela sofria
violência doméstica, não é isso? E ela não tinha como se defender. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que ficar do lado do escroto do marido dela, né? Mas por pressão mesmo, por não saber o que eu vou fazer. Vou embora de casa. Porque Quantas mulheres, né, exato, passam por essa situação? passam ainda hoje, por causa da dependência econômica, né? O que você vai fazer? Mas uma coisa que me chamou a atenção também foi que quando a autora fala sobre a Violeta, ela fala da relação da Violeta com a mãe. Sim, Também. Que a mãe não queria. Que também é ruim. Que também é. bem ruim. Que assim, então ela já tem, assim, lógico, você vai ver o histórico, mas você vê que o que ela queria de amor da mãe ela não tinha, então ela usava aquilo para subjugar as outras crianças. Você vê que ela usava a dor que ela sentia. ela pega outro tipo de dor, né? ela não pega assim um personagem e fala, ó, ele é dessa forma. Não é exato. Eu sou ruim. Por que eu sou ruim? Não, eu tenho uma história por trás disso. Então, Ela trata todo mundo como ser humano. Ser humano. Como todas as suas complexidades. Exatamente. Isso Então, mesmo, Carmen. não tem o bonzinho, o malzinho. Né? Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. E ela coloca na trama de uma forma que você não fica magoado, ressentido com Nem ninguém, julgando, nem né? julgando, nem defendendo, porque tem livros que você lê que você fica defendendo. Né? O único livro Eu não queria. que eu julguei foi o do Dalton, o pai da Violeta. O Dantas. O Dantas. Porque assim, Não, ele é um escroto, não tem jeito. Tudo bem. e assim, Ela também não humanizou ele. é porque existem tantos Dantas por aí, né? Existem ainda e existiram tantos Dantas hoje. Eu acho que você consegue. Não existe mais em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Hoje você é incentivado a denunciar a violência doméstica. Então se você anonimamente você faz isso. Mas são tantos Dantas que se aproveitaram de mulheres bonitas, e mulheres bonitas como se fossem um vaso de uma flor, que eles falam, eu quero pegar essa flor e despetalar ela para mim. Mas esse encontro da Bia com a Olivia, uma tão velha, tão idosa já ficando senil, como você disse, ela procurou ficar, como que é o aconchego na loucura, né? A saída para a defesa dela foi, ela falou, é melhor eu ficar louca do que aceitar o que está acontecendo. O que só no final do livro a gente fica sabendo por que ela acabou pondo o marido, tendo um acordo com o marido que ele fosse embora de casa, deixasse elas antes que o mal maior acontecesse. Tem gente que termina de ler o livro e eu pergunto, e aí, descobriu a causa? E fala que ainda não conseguiu perceber, de tão sutil a forma que ela conta, sim. né? Sim. Agora, sim, o que vocês fariam numa situação dessa? O que cada uma de vocês faria? Porque é complexo. Ela preferiu evitar que o mal maior acontecesse, porque ela via que o mal estava acontecendo. Ele já sonhava com a criança, ele já não podia mais ver ela sem roupa. Ele mesmo falou, eles conversaram a respeito. Ela falou, não vai dar, você não consegue se controlar, porque é instinto, é mais forte do que você, mas não vamos deixar que uma tragédia dessa aconteça aqui em casa. O único jeito é te afastar. Sei lá, eu concordo com ela. Eu acho que os dois agiram certo. Ele também foi embora consciente, ele foi obrigado. Ele foi para evitar. Se eu sou um animal e não estou conseguindo, eu não sei que defeito é esse que eu tenho. Prefiro que a pessoa faça isso, sabe? Sim. Antes dela fazer a besteira e pedir perdão, que aí não adianta mais. Só que aí o outro lado, vou contar para a filha por que meu pai é tão adorado, minha família é tão perfeita, acabou um dia pegando as coisas e indo embora e nunca mais voltou. O segredo foi o que acabou com o relacionamento das duas, para proteger ao maior. Ela não queria quebrar a imagem que a filha tinha do pai, ela não queria estragar isso, só que, e aí? Olha a situação. Tanto o que eu entendi é que ela foi corroída tanto pela culpa, não pela culpa de ter feito alguma coisa, mas pela responsabilidade de ter tomado, não culpa, eu não uso mais culpa, eu uso responsabilidade. Pela responsabilidade de ter tomado essa decisão, que ela, na loucura dela, ela começou a jogar contra a filha uma mágoa que
me pareceu que a filha não tinha tanto. A filha tinha, mas não o ódio que ela falava que a filha tinha dela. Eu não enxerguei o ódio da filha. É engraçado, eu não enxerguei ódio, como esse livro, ele não é límpido. Ele não é cristalino. É porque mostra o que cada um tem dentro de si. Isso, quando fala reflete, dela, quando ela fala, são os pensamentos dela, tanto que ela cria para a filha, o neto, né? O filho para. Ela refaz aquela cena do bolo e do livro que ela passou a noite escrevendo, porque ela ia fazer, acho que uma palestra na faculdade, não é? No outro dia, ela refaz toda aquela cena com o neto, como se ela tivesse uma segunda chance com a filha. Ela teria feito isso, ela não ia continuar lá enfurnada no livro dela, ela ia fazer aquele bolo. Era um bolo de laranja, que eu fiquei morrendo de vontade. Eu fiz. Ai, que delícia! Ficou uma delícia. Ficou, ai, que bom. O bolo de laranja. Mas eu fiquei com lombriga do bolo de laranja, eu fiz o bolo de laranja. Todo o enredo fica sempre essa questão das vozes e do silêncio, né, das personagens, né, o quanto que aquilo tá guardado, né, das duas personagens, da Olivia e da Bia. E aí isso também me chamou a atenção, quantas coisas e quantos não ditos, né, assim, né, e aí eu fiquei pensando numa outra coisa, no não dito e sem fazer também julgamento, porque eu acho que todos têm o direito a se calar, a não trazer ou trazer, sabe? Então, isso eu achei que... O que você achou que você interpretou de uma forma... Que forma que você interpretou? Você acha que a Bia, ela fez bem? Ela fez o que ela podia ter feito naquele momento que ela estava vivendo. É isso que eu achei também, coisas, assim, eu achei que ela foi muito forte, porque ela conseguiu deixar o amor dela ir embora, defender a filha e proteger a filha, né? Não contando. E esse ódio que fala, porque ela me odeia, é uma coisa de mãe mesmo, né? É a coisa de você defender a sua cria. É aquela coisa, não, né? Você fala, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Não interessa. Você nasceu mãe, nasceu uma culpa que veio junto com você. Você não sabe nem do quê. Não, poderia, né? E o pai? Qual a responsabilidade dele nisso tudo? Total. Ele não podia ter ido se tratar, fazer alguma coisa e depois voltar, sei lá, tomar alguma providência? Não. Ficou lá isolado no mato como se ele fosse mesmo um urso feroz, um animal. Aí foi lá, cria pousada. A garota, a filha, passa anos atrás de tentar descobrir, como querer saber, aquilo dói mesmo. Só que é por isso que fala, né? Mas e se ela soubesse? Teria destruído a imagem do pai dela, teria destruído ela, né? Teria sido péssimo. Então, é meio sem saída. Agora, a outra moça, a Olivia, que situação também, né? Que situação. Quantas coisas também guardadas sem saber, né? Dessa amiga... Por bobeira, podiam ter conversado. Sim. Faltou só uma conversa, em um momento ali. Ali houve o julgamento. Ali houve um julgamento da parte da Rita. A Rita julgou uma situação. E condenou a filha. Né? Ela julgou. O temperamento dela era assim, ela era radical. Ela cortou e cortou. Então, assim, ela julgou, ela analisou, julgou, achou que... Não comunicou a sentença. Não comunicou a sentença e executou a sentença. Quantas pessoas existem assim? Sim. Várias. Que você fala, gente, de repente mudou, você fala, e aí? Mas o que foi que eu fiz? O que eu fiz? E isso atormenta demais. Você falando isso, me veio uma lembrança, eu não vou colocar a história aqui, mas me veio uma situação que eu já passei também, que por muito tempo eu fiquei, gente, mas o que será que aconteceu? Eu revisava as memórias, o tempo que você passou, a última vez que eu falei, o que será que eu fiz de errado? O que foi que levou a pessoa simplesmente a romper com você de uma forma assim? Até hoje eu não sei, simplesmente aceitei e deixei pra lá, mas é triste, aquilo vai te consumir. É verdade. Você, dá uma chance, pelo menos fala e corta, acabou. Vai, pessoa, sem saber... Mas eu falei para vocês, eu tive uma amiga lá na adolescência, ela era um ano mais nova que eu, não sei se ela tinha 12 ou 13, ela 13 ou 14, alguma coisa assim,
E nós éramos muito amigas, muito amigas. E de dormir uma na casa da outra, enfim, de estar sempre juntas, sempre. A gente estudava no mesmo colégio, não na mesma classe, porque tinha essa diferença. E um dia ela fez isso. Ela simplesmente assim, eu acho que a gente estava na minha casa, aí ela falou assim, levantou e falou, eu vou embora. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, eu vou embora. E foi, e mudou. E eu fiquei totalmente sem entender. Fiquei chateada porque eu falei assim, eu senti falta da minha amiga. Você tem uma intimidade, você tem uma cumplicidade com essa pessoa. Tá bom. Passou, eu reencontrei há uns 10 anos atrás, mais ou menos, num velório, e conversou comigo, normal, como é que tá, não sei o que, não sei o que. Mas a minha vontade era falar assim, por que você fez isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Só que assim, aí você começa a pensar, será que ela vai saber do que eu tô falando? Sabe aquela história de quem bate esquece, quem apanha não? Eu falei, nessa eu falei assim, eu não vou passar por esse ridículo. E aí eu resolvi... É ridículo, acho que não, é ridículo. É ridículo de você chegar... Humilhação. Uma humilhação. Não. Porque você chega, fala assim, nossa, você lembra quando a gente era nova? Já Você fez pensou? isso? Quando a pessoa não sabe, ela faz aquele ponto de interrogação na cabeça, aí você fala assim, esquece. Esquece. Não, aí eu falei, não. Mas não é possível. Humilhação, Não é possível que não foi do nada, que foi do nada, que não houve nada. É que pode ser que você está falando. O que eu tô falando é o seguinte, é que a gente, quando acontece alguma coisa, por isso que você falou assim, o que será que aconteceu? O será que aconteceu vem sempre seguido da pergunta, o que foi que eu fiz? Às vezes não foi mas não, você na que minha fez. situação, não tem como. A pessoa não sumiu, tá viva. Cheguei a pensar só se ela tá com algum problema ali pessoal, mas não sei o que houve, não. Mas tudo bem. E quem nunca passou por uma situação dessa, né? Na obra, acho que o tempo todo tenta dizer essas coisas, né? A gente volta para as relações de novo, assim. De o quanto de identificação mesmo, né? Quantas situações ali Você se identifica. Que você viveu, né? Que você passou. Que não é tão absurdo, Tanto né? essa questão da infância, da adolescência. Poxa, perdi essa amiga, não sei nem porquê, né? Na vida amorosa, enfim, né? Nas relações mesmo, né? O quanto que a gente vai mergulhando para esse processo interno que ela faz. E não é à toa. Eu fiquei muito pensando também, né? Ela Na mexeu, autora, né? assim, o quanto que foi usando mesmo da psicanálise. Foi. Isso que talvez mexe com a gente, assim, de remeter, né? Uma série de vivências, experiências que são únicas e são as nossas experiências. E a gente acaba passando e não percebe, né? Que nem ela fala pra Olivia, o que aconteceu? Tenta lembrar. E ela não conseguia, né? Não consigo. E é aquela insistência, né? É aquele negócio, ela investiga, é uma investigação. Né? O que aconteceu? E muitas coisas passam pela nossa vida, né? Não é? Quantas coisas passam pela sua vida e você não percebe? Quando passa, você se lembrar. Você fala, realmente. Sim. Né? Eu acho que a vida é tão que tá, corrida que você vai engolidas pela mordida banguela. Porque tem muitas coisas que acontecem que você entra no... É um turbilhão. Não, você entra no automático e acontece isso. O que é mesmo que eu tenho que falar? Que dia mesmo que é? Não, mas você precisa me falar aquilo. Por quê? Porque para mim tem tanta coisa acontecendo que aquilo de repente passa desapercebido. Então, eu acho que o livro ele traz isso agora. Uma reflexão que eu fiquei, uma curiosidade que eu fiquei esse livro não é fácil. Não. Ele não é um livro gostoso. Não é aquele, que livro gostoso. Não. Ele é um livro bom. Ele é um livro que traz reflexão, mas ele não é, que delícia. Ele não é. Você não termina. Não, porque eu termino, que delícia. É que sabe qual eu acho que com uma questão de ser Não. Sabe o que eu acho? Se não é, A diferença é que você leu correndo. E esse livro não é para ser lido rápido. Eu nem li tão correndo assim. Perto do seu padrão, mas você leu muito rápido. Esse livro é para você
Porra, até a Siri quer falar comigo aqui. Você acha que pode? Tio, o que é isso? Ela quer participar. Esse livro é para você ler devagar. É ler e fechar. Não dá para ficar lendo até para saber a história, né? Isso. Não, eu fiquei... Que fica aí, você fica ali mergulhada naquela Quando frase. terminou, eu falei para vocês, eu li primeiro do que o grupo todo, né? Sim. Até recomendei para vocês. Quando terminou, passou acho que um mês reverberando na minha cabeça. Eu não soltava dele. Eu estava já lendo outra coisa e outra, toda hora vinha. A Bia estava ali, as frases dela, as colocações, vinham. Ele é impactante. Eu achei ele muito Se bom. você pegar e ler ele de novo, vai ser diferente. Pode ser. Mas para mim, o que aconteceu? A história em si não foi uma coisa que eu falei, ai, que gostoso. Mas, por outro lado, eu quero ler outro livro dela. Eu já tô com... Eu já li os Por três. quê? Porque eu quero fazer a comparação. Porque o que eu gostei, eu achei dela. da escrita. É bom. Independente da... São duas coisas, como eu falei. A leitura é uma coisa. A escrita é outra. Muito boa. A escrita eu acho que ela trabalha, ela tem você percebe o zelo, você percebe o cuidado que a Carla Madeira tem Escreve muito. na hora de colocar uma palavra depois da outra, uma palavra separada da outra. Ela uma escritora trabalha, fantástica. ela trabalha. Mas eu não tive vontade de ler, falar assim, eu vou ler outro livro da... Depois que você Nesse lê... aqui tem, acho que, um diferencial que eu acho que aí é diferente dos outros dois, que é, além desse jogo das palavras e da poesia, as referências que ela traz de tantos clássicos, Tá né? ali no final, Nossa, que são, exatamente. assim, que você fala, nossa, eu já ouvi isso em algum lugar. Poxa, foi do filme. Poxa, foi Brilhante. Legal, não é? Nossa, é de uma genialidade, assim, né? E tem um outro ponto que também é gostoso, que eu achei gostoso, que a gente não costuma fazer muito isso, mas de ler autor brasileiro. Porque ela fala do pão de queijo, ela fala de Belo Horizonte, ela fala da praça. Você sabe onde é. Você se sente lá em Minas comendo um pão de queijo. Eu me senti comendo um pão de queijo. Eu conheço a avenida. Que Muito ela falou. Você consegue voltar. Você fala, estou lá. Você não precisa ficar imaginando o que é. Você está lá. Ela fala do bairro que ela está. Então, isso é uma coisa Muito que é rica porque a gente está sempre acostumado a... Qual foi esse último aqui, né, que a gente leu aqui, que ela fala que é em Marrocos que passa? Eu falei, eu não tenho emoção nenhuma do que ela... Onde fica uma? Nesse. Esse é também. É outro livro. Não, do Marrocos. Do Marrocos. Então, você Tá olhando aqui a primeira obra dela, eu queria só comentar isso, mas falar o dado certo, porque normalmente números, assim, eu acabo me perdendo, mas eu não sei se vocês sabem que ela não começou a escrever há um tempão. Ela tem essas 3 obras, Tudo é Rio foi a primeira, depois A Natureza da Mordida e depois Véspera. Eu li já os 3, né, incríveis. Só que ela começou, o Tudo é Rio saiu em 2014. Eu ia até falar 16, mas vi aqui agora na internet 2014. Ela tem 60, né? Tanto 60 e alguma coisa anos aí, na fase dos 60. Ou seja, é brilhante, só que começou super tarde. Sim. E já com 3 obras estourando, assim, fenomenais, entendeu? Isso sempre me dá uma... Eu gosto de comentar, gosto de saber a história dos escritores ou das pessoas, assim, porque você motiva. Tem gente que está lá em casa, sonha em escrever, sonha em fazer qualquer outra coisa, sonha em dançar, sonha em ser médico, sei lá. Sim. Tá em tempo. Ela escreveu 3 livros de 2014 para agora. Ela já tinha, sei lá, 40 sim. anos. Tá, então. Sucesso total, e são ótimos. Sabe qual é a história da Agatha Christie? Quando ela começou a escrever? Perto dos 60. Tá vendo? E ela não escreveu 2, Sempre 3. tem. Ela é de 64, ela vai fazer 60 anos esse ano. Eu 60. 60. Então, assim, porque
parece que você Então, ela se dá tinha o direito. Quanto? Em 2014? 50 Tinha anos. 49 para 50. Pô, Nossa, bárbaro, não é, gente? maravilhoso. E muita gente aí achando que quando tá nos 50 começou a ficar mais perto da morte do que da Ela fica vida. procurando. Estou mais perto do fim do que do É, o que eu começo. fiz até agora já é lucro, agora Não o é? resto, tô mais Que perto do depressão, Por não favor, aguento, né? Marcela. Por favor. Eu acho, assim, tudo bem, a gente sabe que você está mais para lá do que Mais pra pro cá. fim do que do começo. Só que isso te dá uma liberdade. Mas você tá com uma bagagem, né? Se cuidar do físico, gente, você vai longe para físico e mental. Não é só o físico, o emocional e o psicológico. Porque coisas que antes você falava físico e assim, mental. eu não posso fazer isso, agora você fala assim, Tá bom. tá bom, pô, não dá. Ih, assim, Vai mas se isso, o que permitir, né? vai- Agora, o que você, aí o que vai acontecer? Sei lá o que vai acontecer. Se você Então, no caso, a Bia, qual é o desespero dela? É o fim. Ela chegando ao fim, e ela sabendo que não vai mais poder fazer o que ela gosta, o que ela quer. Então, quando você lê isso, eu pelo menos penso assim, quando eu leio esse tipo de coisa, eu penso, puxa vida, você tem que fazer. Porque se você tiver numa situação que nem tá a Bia, acabou. Tudo bem, você dá uma de louca. Então, isso te dá força também para Continuar. continuar e ter projetos e ser feliz. Ser feliz é aquele negócio, ser feliz. Não, Porque os projetos são o que move, né, também o ser humano. Porque a partir do momento quando começa a perder os projetos de vida, Você não os tem projetos não são grandes projetos. O meu projeto pode ser fazer o bolo de laranja. Que esse é um projeto. Mas eu não achei isso legal, porque o seu projeto devia fazer o bolo de laranja para conversar com as te falar amigas. que ficou bom esse Né? bolo. Agora você vai precisar repetir. Ai, meu Deus. Mas então, às vezes a gente fala de um projeto e fala assim, Como é que eu vou viajar para Marrocos, que eu não conheço? Sim. às vezes o projeto é você fazer uma coisa simples e você falar assim, estou satisfeita comigo porque eu fiz isso. E às vezes o projeto é você chegar no final do dia sozinha, sem ninguém, e falar assim, eu vou tomar um copo de vinho sozinha, eu vou tomar uma taça de vinho sozinha. Por quê? Porque eu quero. Eu não mereço, eu não preciso. Então, tem gente que começa a jogar pickleball depois dos 50, não é? E como joga. E como joga, né, Carla? E como tem gente Dançar. Dançar, né? Muita coisa. Dança, meu E Deus. o que eu falo no pickleball é voltado para as mulheres, é de se permitir, é de não ficar com aquela vergonha, isso a gente está falando do pickleball, para qualquer coisa. Dance, frenéticas, dance bem, dance mal, dance sem parar. Não interessa, o bem ou mal não existe. Isso daqui tá certo ou tá errado. Certo ou tá errado se você é lei, né? Assim, se você sair e tirar a roupa no meio da rua, você pode. Você só tem que arcar com a responsabilidade de ser presa, porque a lei não permite que você faça isso. Do resto... E a Bia, ela fazia isso com a Olivia, né? Você tem que descobrir, você tem que se descobrir, tem que viver. É muito nosso, você é uma menina perto. Não, muitas provocações. Né? Você é uma menina, para você se mover, né? Tão pouca idade, e ela vendo o fim chegar, e aquele desespero, falou, poxa Você vida, tem o que eu vai. não tenho. Você tem tempo. Tempo. Você tem tempo e às vezes você não vem. Eu que tenho tempo de sobra, eu que não tenho esse tempo de sobra, eu te dou esse tempo. Não é verdade? Então, No caso dela, é que chega essa hora, né? O corpo já não ajudava, a mente já estava falhando, eram poucos momentos de lucidez. Triste, né? E no fim, agora até que me passou aqui pela cabeça, a Olivia chorava tanto porque tinha acabado... Já tinha... Não, né? Não. Ela não tinha ido encontrar a Rita ainda, né? Quando ela conheceu a Bia. Não foi a Bia que incentivou ela a encontrar a Rita? Foi depois. Foi depois. A Bia incentivou ela a procurar a Rita. Ela queria voltar naquela casa que tinha a parede pintada, os azulejos. sim, porque depois ela volta na livraria e conta a história. Aí ela volta e ela conta a história por escrito. Foi? Né? Através de uma carta toda, porque a Bia tinha sumido, ela tinha ficado doente, amada, não é?
Tinha até esquecido desse detalhe. Mas que coisa trágica Mas também. eles- Aí eu acho maldade da autora. Essa pegou, Ô, gente. Parece coisa de livro, de filme turco. Não é? Eu falei, Na hora que assim tá mesmo. chegando um abraço, cai um raio, né? uma árvore na pessoa, a pessoa morre sem poder falar. Você sabe que eu assisti uma novelinha turca uns anos atrás? Isso Eu é coisa de adorava, filme mas é turco. tragédia mesmo, entendeu? Não, Tudo é a acontecia. tragédia greco-romana, né? Se a pessoa fala, o que pode ser mais trágico que isso? Então vamos fazer uma coisa... Não, isso eu queria saber da autora, gente. Olha só, Maldade. Me senti na novelinha turca, foi Vem isso aqui explicar mesmo. pra gente, por favor, essa história, porque a gente tem muita coisa para perguntar. A moral da história talvez esteja em você procurar, tentar fazer antes, né? Ir atrás antes, não esperar tanto tempo. Na E verdade, foi um castigo, né? Caiu um ai, raio. que horror. Falei, nossa, mas é isso mesmo, pensei ainda. Não, é brincadeira. Não, pra mim foi bem isso. Não, Foi. tá de brincadeira. Você até volta assim. Não é pra Isso é verdade. É possível. E eu, particularmente, quando eu quero saber o que vai acontecer, eu faço uma semi-leitura dinâmica. Porque aí eu vou... Não, Não, eu quero saber o que vai... só que aí o que acontece? Depois você volta. A pessoa não é bem ansiosa, né? Não é, porque você... Volta, pera, para. E tem que ser surpresa, eu paro o livro. Eu não quero, vai acontecer uma tragédia, aí eu paro, aí eu demoro uns 2, 3, 4 não, eu já dias. quero saber. Não, aí eu volto lá porque já tô melhor, né? Espiritualmente. Mas então- Aí eu vou lá e vou ler. Falar, tudo bem, eu tô preparada pra saber o que vai Mas, acontecer. Gente, essas são estratégias leitoras. Cada um usa a sua Mas estratégia. não foi a de morte, leitura. não foi a morte da Rita o que me deixou mais triste. Não me deixou triste também. Sabe o que me deixou mais triste? Que eu fiquei mais assim com aquela coisa de Adaptada. doeu? A festa que ela dá quando ela passa na faculdade. E não convida e a Olivia fica lá vendo. Nossa, Ah, aquilo- tá bem chatinha. não, é? que você se sente Maldade. excluída. Mas olha o que é não falar também, porque ela foi lá, a Olivia, não contou para a mãe dela o que estava acontecendo. Não Maldito, contou que né? não foi convidada, porque a mãe poderia ter entendido o que estava acontecendo e explicado para a filha, afinal foi com ela. Elas até se mudaram, né, para evitar, Sim. né? Aí ela vai, se troca, finge que vai para a festa e fica na rua lá, Então, olha no que muro, coisa mais escondida. dramática. Não, mas Custa conversar, aquilo gente. doeu. Custa. Aquilo doeu de você, É, o de nome você, disso é um de você problema. colocar ali. De você se colocar ali naquela situação e ela vendo, a Rita girando. E, Do jeito que ela e não é o fato daquilo, é você ver e você falar assim, ele podia estar lá. O que você pensou? Eu pensei, como você é tonta. Você pensou? Eu pensei, falei, pelo amor de Deus, não. Eu senti a dor dela. Eu não. Eu falei, senti "Você é a muito dor, tonta." dela porque eu acho que no caso, se eu faria a mesma coisa. E eu já não ficaria teria chorando no quarto, no meu Não, quarto. não ficaria. É que ela teve essa sei lá, Eu falaria pra minha mãe. Eu sempre fui uma de contar. essas Não, eu me coisas. trancaria no quarto, ia chorar. Ia passar. Só minha mãe ia saber se ia. Também não. Então, Eu falaria e acho que minha mãe ia lá. mas eu não ia me vestir e ficar lá fingindo. Você ia ficar chorando. Eu ia ficar chorando no quarto. travesseiro, chorando. Faz aquele drama. Chora, né? Como a gente chora quando é adolescente, né? Então você se vê como uma adolescente. É isso que é legal na leitura, né? Você fala, acho que eu fui assim. Eu ia chorar, assim, eu ia chorar. Você se vê. A gente vê algumas coisas. A gente O bom se da coloca leitura é isso, que a gente se coloca. a gente se coloca em algumas situações. Situações, Mas eu situações achei... se você já passou, você fala, fiz errado. Eu fiquei também, me marcou bem o também? encontro dela com o pai. Da Rita, no caso, quando ela foi atrás do pai na outra cidade, né? A ansiedade que ela estava. E passou total pra mim. Eu A falei, Rita não, a Tereza. o Nossa. nome dela é Tereza, desculpa. A Tereza, a filha da Biá, perdão. Difícil guardar os nomes. É a Tereza. É, Tereza. Mas Foi a triste Tereza, ela também, foi né? atrás lá do pai, se hospedou sem contar nada. Aqui não me deu. Uma agonia, verdade. uma ansiedade, aquela história, como é que isso vai se resolver? E aí depois os dois lá assistindo pôr do sol. E você não vê também? Eu já passei por uma situação dessa também. Eu falei, meu Deus do céu. Toca gente Você fala, demais. gente, eu já passei por isso. Dá até um negócio, né? E você quer que eles fiquem bem, mas a autora consegue fazer o certo, vamos sei. dizer. Porque tudo bem que a gente está bem, mas tem uma quebra aqui, Tem. não é assim. Não Tem é só algo, você me mas dar a mão então, agora e me algo que levar se para rompeu, casa. né?
Não dá mais para ser, vamos ver o pôr do sol de novo e vai ser tudo como antes. E é triste Dentro porque não é assim que funciona, né? é triste que é uma relação de pai e filha, né? São coisas que você perde, quebra. Eu acho que não tem cura. Não tem. Não tem. É que você retoma de um outro jeito. Não tem assim, cura, não tem cura- como ligar, entendeu? A cura tem, só que ela demora. Ela demora. Não sei se cura, ela mas você retoma demora. de um outro jeito. Não vai ser. Não é igual. A Carla fala até por experiência pessoal, né? Não é. Mas, pelo menos, você, antes do seu pai partir, conseguiu fazer essa recuperação, né? Assim, vocês terminaram bem. Mas será que cura teve mesmo, né? Não, porque depois, porque tem, não. São muitas mágoas, são muitas coisas. É porque também tem uma hora que eu olho pra mim e falo assim, para de ser magoada desse Não é também? Tem uma hora que eu olho pra mim e falo assim, então, Cansei. eu falo assim, Todo mundo é ser humano, né? Todo mundo é criança, todo mundo é filho, todo mundo... Só que assim, Isso. quando você é filha, você é filha. É papéis. Você quer ser filha. Não Tinha uma lembro co- eu me pego ainda tendo muita mágoa. Tem mágoa Nossa, eu me pego tendo Então, mágoa bate de- com o que a Carla estava falando. E aí você falou, não, o perdão vem, a cura vem. Eu também acho que tá falando. a cura em si não vai... tem. O quebrado quebrou. Dá para aprender a viver com aquilo, fazer o melhor possível, mas Não é. né? Não, mas é que esse processo de cura, eu entendo o seguinte, ele vem. Mas eu acho que ele não vem nessa vida. Pra mim, ele não vem nessa vida. Talvez eu seja- Aí você tá sendo responsável. Sabe por quê? Por quê? Porque você não tem como voltar em algumas coisas. Eu tenho como curar em mim. Não curar. E tem isso, de você olhar assim. Seus pais foram crianças como você. As coisas e hoje, e é engraçado que quando você muda o ciclo, eu tenho 2 filhas e 3 netos. O que as minhas filhas olham e veem que eu fiz errado? O que eu fiz errado na cabeça delas? O que elas não se perdoam, não me perdoam de eu ter feito, de alguma forma? Da mesma coisa que eu fazia isso com a minha mãe, fazia isso com meu pai. Só que eles eram ou imaturos, ou tiveram... Não é que Eles estavam fazendo o melhor que podiam. não era. Não, então. A gente precisa separar uma coisa que a gente não usa muito, que é o seguinte: ser e estar são coisas diferentes. Você é ou você está. Então, não é que eles eram imaturos. Eles foram imaturos em algumas decisões que eles tomaram. Ponto. Isso não te classifica, não te põe lá na testa e fala assim, imatura, pronto. Não. Você tomou decisões erradas. Ok, eu tomei tantas decisões erradas e que talvez aos olhos das minhas filhas sejam difícil de aceitar. E assim, no caso do meu pai, é muita carência, eu acho. É muita carência de afeto. E eu sei que ele me amou do jeito dele, mas e eu tenho isso, o jeito que ele me amava não era o suficiente para mim. Eu repeti essa história? Eu repeti essa história? Não. A gente Eu repete repeti essa história. Eu repeti essa história. Os erros de maturidade ou imaturidade acontece. Seja maduro, a gente erra. Seja imaturo, a gente também erra. Sim. Né? Então, Eu acho que o que vale é a compreensão quando você faz idade, né? Você olha para os seus pais que nem ela vai atrás dele, tem essa ansiedade, ela tem um amor por ele. Teve a quebra, mas ela tentou. Em relação, a nós, eu penso assim, né? Você, quando tem uma certa idade, você tem que ter maturidade. E olhar a história, voltar à história deles, né? Como seu pai e sua mãe se conheceram, que idade que eles tinham quando você nasceu, quais foram... E aquilo, eu não sei, para mim foi assim, o que eu sinto é compaixão, é gratidão. Eles eram muito novos. E eu tô aqui. Yeah. Minha mãe tinha 17, meu pai também. Então, Anos 70, tem uma filha, mãe solteira. Percebo. Quer dizer, eles eram muito novos, e essas atitudes, essas coisas, você fala, pô, eu chorei por causa do meu pai era muito bravo, não deixava eu sair, ele reclamava, não sei o quê. Quando eu cheguei nos 30, eu falei, sabe que ele tinha razão? Eu não tinha preparo para sair para rua.
Se eu saísse pra rua, eu podia estar um caminho errado e ele não, ele me segurou. Essa revolta Mas que a gente tem, que isso faz parte. não é? Mas sabe, uma coisa que eu fiquei muito feliz quando a gente teve a ideia de transformar a confraria em um produto diferente, principalmente com as entrevistas, e dando spoiler, foi que eu pude colocar minha mãe para dar entrevista. Eu fiquei, assim, maravilhada, porque eu sempre gostei dessa coisa de contar as histórias. Você não Mas acha contar que as nossas histórias sempre dão um livro? Se você for ver, as nossas histórias de vida dão um livro. Exatamente. Dão, Por isso que dão. estamos aqui nessa livro. confraria. Eu sempre tive vontade de contar a história da minha avó, da mãe do meu pai, da mulher que ela foi. Da mulher que ela foi, ela era costureira de alta costura, ela fazia vestidos de noiva, só que meu avô não deixava ela trabalhar. E passou uma série de coisas, ela perdeu um filho com 1 ano, no dia do aniversário do primogênito dela, ela estava recebendo, naquela época, meu pai era de 37, ele foi antes, deve ter sido 32, 30, sei lá, 5. O dia que ela estava recebendo presentes para ele do aniversário de 1 ano, ela estava enterrando. Ele teve pneumonia, sei lá o quê. Então ela foi, para mim, ela foi uma mulher forte. Eu queria ter contado a história dela. Então eu queria ter, sabe? Eu falei, deixa eu fazer uma biografia, me conta. E não é o contar a história, é contar várias vezes a história, porque cada vez que você conta a história, você conhece uma coisa nova. Elemento ali, né? Então, por exemplo, a minha mãe, eu fiquei muito orgulhosa, fiquei muito feliz dela poder vir contar, e que ela contou um pedaço desse tamanho, né, porque não contou. Mas eu queria, que seria legal? Eu queria ouvir a história do meu pai. Eu queria ouvir a história, não da minha, eu queria ouvir a história dele, né? Porque eu sou um fruto da história dele. Mas eu queria saber quem é que foi o homem. Meu pai, ele jogava futebol muito bem. Jogava muito, muito bem, só que o problema é que ele tinha 11 graus de miopia no olho. Então, ele tinha que jogar no Paralímpicos, né? Quase isso. Ele não podia, naquela época não tinha operação nem nada. Enfim, mas eu queria saber essa história. Queria saber a história dele. O saber a história, a gente volta de novo, que é colocar em palavras. Exatamente. Exato. E daria um livro, as nossas vidas dariam um livro. Pode ter certeza. Todas as vidas, todas as histórias, né? Eu valorizo demais. Toda a história dá um livro. A questão do livro é ter o talento para contar a história, né? Sim. Que nem Você a Carla saber tem. contar, como a Carla Madeira tem, ela é brilhante. Bom, já está na hora da gente encerrar. Isso. Esse nosso encontro de hoje foi muito bacana estar aqui com vocês. E aí, de novo, eu peço para vocês comentarem. Coloque o seu comentário sobre o livro, sobre a nossa discussão, o que vocês acham que a gente deve abordar, sugestão de livros para a gente discutir aqui. Comente, compartilhe, dê o seu like. E leem, né? E leem, se né, vocês também. leram, se vocês têm vontade de ler o livro, se vocês leram, o que vocês acharam, porque principalmente esse livro tem tantas visões tão diferentes. Eu quero ver o que você vai achar do Véspera e do Tudo é Real. Eu não consegui ler. Eu Foi esse consegui, que eu não é consegui muito ler. bom também. É pesado. Então. Bom, um beijinho para todos. Tchau. Tchau!